pessoas, eu sou a Aninha, sejam muito bem-vindos ao Historiando a Moda. A nossa aula de hoje é para dar continuidade ao nosso especial 7 de setembro da Semana da Moda Brasileira. E a aula de hoje é para indicar livros que versam sobre história do vestuário e história da moda brasileira e no Brasil, que são fontes muito importantes e relevantes de pesquisa para vocês conseguirem estruturar conhecimento profundo e avançado sobre história do vestuário e da moda no Brasil. Abordar essa temática de maneiras diferentes, o que vai fazer com que vocês diversifiquem a forma como vocês observam, entendem e estudam a história do vestuário e da moda no país. O primeiro livro é o História da Moda no Brasil, da Gilda Chantanier, e ele é um livro introdutório sobre história do vestuário e da moda. Vocês vão ter contato lá do início do vestuário, lá no século XVI, em 1501, quando o Brasil foi colonizado, até os anos de 2010, passando por diversos períodos, para vocês terem um contato inicial e um pouco de como o mercado, a estrutura da moda se deu no Brasil. Um ótimo primeiro contato. O segundo livro é um livro seminal quando a gente fala de história da moda no Brasil, que é o livro O Espírito das Roupas, a Moda no Século XIX, da professora Gilda de Mello e Souza. Esse livro aqui é considerado a primeira tese sobre história da moda do país. Ele foi a tese de doutorado da professora Gilda na década de 50 e levou muito tempo para ser publicado. Ele só foi publicado na década de 1980. Porque a moda, aquele período e até hoje, é vista como uma área de conhecimento menor, um tanto quanto superficial, e ela não aborda exatamente a moda no Brasil no século XIX, mas ela faz um paralelo entre a moda no Ocidente no século XIX e como a gente podia ver isso exemplificado também na moda brasileira. Ela faz relações muito relevantes, como, por exemplo, moda e literatura. A moda foi um elemento constituinte do romance burguês do século XIX. Faz um paralelo e uma defesa muito interessante e apaixonada da moda como arte, que é um tema muito debatido, muito discutido e que muitas pessoas até hoje ficam tentando entender se é arte, se não é arte, como a gente pode enxergar o fenômeno moda. E ela vai abordar outras temáticas, como, por exemplo, o conceito de caligrafia dos gestos, que é muito importante para quando a gente quer entender profundamente a história do vestuário e a história da moda. E citar autores brasileiros que utilizam a moda como um elemento constituinte do seu romance. Ela vai falar, por exemplo, sobre o mito da borralheira, que é muito relevante e importante. Ela vai feminina, os antagonismos, a luta de classes, ou seja, temáticas que permearam a moda em todas as localidades do Ocidente que a gente pode citar durante o século XIX. Toda a construção desse livro faz dessa uma obra relevante, importante e significativa para quem quer entender profundamente a história do vestuário e da moda. O terceiro livro é um livro que pouca gente conhece, que eu amo, que é o Estrela de Couro, a Estética no Cangaço, escrito pelo historiador e professor Rico Pernambucano, e que tem o prefácio de ninguém menos que Ariano Suassuna. Foi indicado, inclusive, ao Prêmio Jabuti, porque é um livro escrito de uma maneira poética, envolvente, muito significativa. Esse livro aqui versará sobre a estética criada e desenvolvida no cangaço brasileiro. Como aquele período, naquele contexto social, aquelas mulheres e homens criaram peças elaboradas, ornamentadas, complexas e com uma estética própria, única e muito marcante, que é utilizada como um identificador desse grupo naquele período. Por exemplo, essas bolsas que eles criavam com padrões específicos, formatos, um material muito rico e elaborado. Esse livro aqui vai ajudar a gente a entender sobre uma estética nacional, sobre um movimento próprio, com características únicas, marcantes, elaboradas e muito, muito ricas. Quando de estudar a história do vestuário e da moda, a gente está falando de estudar muito da cultura brasileira, da nossa história, de olhar para cada pedacinho do nosso país que é continental e muito grande, as manifestações de cada localidade, as estéticas identitárias de determinados grupos que constituem a moda e o vestuário e a história da moda e do vestuário no nosso país. O livro é um livro que é a coleção Moda Brasileira da extinta Kozak Naif, que são 2 volumes, esse daqui e um outro que não tá no box, porque é pesado, peguei um só, que vai contar a trajetória e o trabalho de grandes designers de moda.
Por que é importante a gente estudar a história do vestuário da moda por vieses diferentes? Se a gente fica num único viés, a gente tem o mito e o problema da história única, que é contada só por um grupo, só por um ponto de vista, e a gente não consegue entender a abrangência relevante e significativa do fenômeno moda. Então, quando eu vou estudar a história do vestuário da moda, eu também vou estudar o trabalho de grandes designers que influenciaram muitas vezes de maneira significativa o mercado, a forma como se produzia a moda ou até mesmo a estética de determinadas épocas e décadas. Vem pra gente entender muito do que a gente hoje identifica ou aponta como uma moda brasileira. O livro é o Moda e Publicidade no Brasil nos anos 60, que eu simplesmente adoro. Esse livro aqui é uma baita referência para quem quer entender um período muito rico, muito importante, muito significativo da moda nacional. Foi nesse período que aconteceu os famosos desfiles da Ródia, que vocês estão vendo aqui do lado as imagens da exposição que teve, que eu visitei, mais de uma exposição inclusive. Ele vai falar muito sobre como se utilizava a moda na publicidade, a publicidade para divulgar a moda. Ele vai contar muito sobre a moda nacional, ele vai falar, por exemplo, sobre a FENIT, que foi uma feira muito importante e relevante que aconteceu no Brasil, que ajudou a estruturar, inclusive, um mercado de moda nacional no século XX e no século XXI, especificamente sobre os anos 60, mas ele vai, a autora, que é a Maria Cláudia Bonadil, vai fazer toda uma pesquisa que vai utilizar referências da história da moda no país em outros tempos para conseguir explicar como que nós chegamos naquele momento da maneira como estava estruturada. Vai abordar diversos aspectos importantes e que até hoje são retratados e referenciados quando a gente tenta contar a história da moda no país. Nosso sexto livro, que é um bônus, que é óbvio que eu ia trazer, é o Moda e Sociabilidade, Mulheres em Consumo em São Paulo nos anos de 1920, que também é da Maria Cláudia Bonadil. Esse livro vai falar muito sobre a importância e relevância das grandes magazines. Aqui, especificamente, ele vai falar sobre o mapping histórico, da sua importância e relevância quando ele se instala em São Paulo e da importância e relevância dessas magazines para a estruturação da moda. Toda vez que a gente fala de história da moda no século XIX, século XX, a gente fala da importância e relevância das magazines. E muitas vezes a gente deixa de lado de que isso também foi importante e significativo para a estruturação da história da moda e do vestuário no nosso país. Ela vai falar também sobre gênero, sobre as revistas femininas, que são referências muito importantes e que estruturam o nosso pensamento e que muitas vezes são fontes diversas dessa aula com a indicação dos livros. Se vocês ficaram com alguma dúvida, é só deixar aqui nos comentários que eu terei o maior prazer de responder. E aqui na caixinha de descrição tem o nome de todos os livros, dos autores e das editoras, se vocês quiserem procurar para pesquisar mais profundamente neles. Até a nossa próxima aula do especial Semana de Moda Brasileira. Beijinho e tchau, tchau!